Puxe sua cadeira, prepare seu café e venha com a gente falar sobre o que move a educação. Gente, saberes e paixão por ensinar. Eu sou Mayara Teles e é com muita alegria que iniciamos o nosso MesaCast Café com Saberes. E para esse início, devemos descrever que é uma iniciativa da Diretoria de Formação, de Inovação e Aperfeiçoamento, aqui da Secretaria Municipal de Educação, em que nos une, nos coloca em contato direto com você que está aí para nos acompanhar, serem informados e terem as ações que nós estamos realizando aqui rotineiramente. E para darmos início, nesse grande momento, nesse nosso primeiro episódio, estamos aqui com dois ilustres, com o professor Salatiel Trajano, atualmente diretor da DIPLAN, Diretoria de Planejamento aqui na Secretaria Municipal de Educação. Seja bem-vindo. Parabéns pela iniciativa, viu? É algo inédito realmente aqui no município. Nós nunca tivemos um momento como esse de MesaCast, Café com Saberes, né? Embora esteja faltando café. Opa, brincadeira. Tá aqui, certo? Mas parabenizo e obrigado pelo convite. Que alegria tê-lo conosco. Ao mesmo tempo, nós contamos aqui com o nosso secretário, professor Javan Sami, secretário de Educação do município, vem trazendo aí muitas mudanças, vem trazendo muitas inovações e vem oportunizando o desenvolvimento dessa educação. Muito obrigada pela sua presença, secretário. Olá, Mayara, fico muito feliz por este momento, um episódio desse MesaCast iniciando, Café com Saberes. Estamos aqui para poder, de alguma forma, contribuir, aprender e pensar em educação rio-larguense, que é de transformação de vidas e de educação. Que alegria, que alegria. Bom, então o Café com Saberes começa agora. Prepara o seu café e fiquem atentos aí às nossas novidades. E aí, gente, café pronto? Então, vamos lá. Nos contem o que é que nós temos de novidades no cenário de educação para 2025. Então, Mayara, nós temos uma proposta de trabalho para 2025 que foi condicionada em perspectivas das diretorias do nosso município aqui em Rio Largo. Anteriormente, eram diretorias que já faziam um trabalho ao longo dos anos e que não se tinha ainda uma perspectiva formativa, como é o surgimento da diretoria de formação. Nós teremos também uma outra projeção de um outro trabalho voltado às estruturas de manutenção das nossas escolas. E, por hora, a gente tem pensado bastante sobre o trabalho, desse desenvolvimento, como é que a gente poderia aperfeiçoar. A equipe da secretaria, os seus técnicos, profissionais, as diretorias, tem feito um trabalho desde o ano passado de pensar a educação rio-larguense para o ano 2025, pautado em novidades, em inovações. E para isso era necessário sentarmos e discutir ali um planejamento estratégico para o ano 2025. Nós realizamos esse planejamento estratégico no ano 2024, meados de novembro, dezembro, construído de forma coletiva, dirigido pelo nosso diretor de planejamento, Salatiel, que em 2 dias conseguimos ali reunir dados, dialogar e perceber que o município de Rio Largo necessitaria e precisaria de uma força-tarefa unificada, colaborativa e numa perspectiva mais humanizada de trabalho. Estamos neste 5º mês do ano 2025, apesar dos momentos conturbados no nosso município, nós conseguimos garantir leveza para a educação e estamos caminhando para fazer com que a diretoria de formação e as demais diretorias continuem no processo de ensino e aprendizagem, fortalecendo a educação do município. Para todos os profissionais da educação, em especial os gestores, precisa pensar a escola e ali com a sua autoridade e autonomia de dialogar com os outros, fazer uma gestão participativa e contar com todo mundo para fazer a escola de sucesso. Bem, Mayara, como o Sami muito bem colocou, as novidades se iniciam no ano anterior. Então parece algo paradoxal, mas as novidades se iniciam no ato do planejamento estratégico, que ele é um momento coletivo, um momento no qual as diretorias participam, vão as representações, além do diretor dos setores, vão gerentes e um ou outro técnico, para que a gente possa justamente pensar o que queremos para a educação no próximo ano. Então esse pensar já começa a fervilhar ali, a borbulhar diversas possibilidades do que a gente fazer. Somado a isso, tem uma ação que eu considero muito importante para a gente, Sami, se a gente puder repetir ao longo do ano, vai ser muito interessante, que são as visitas técnicas
às cidades, aos locais que têm experiências inovadoras. Então a gente tem aqui na educação brasileira uma referência, né, há muitos anos, que é a cidade de Sobral. Sobral, no Ceará, nós tivemos a oportunidade de visitar no passado. E nessa visita, que foi uma comitiva grande da educação, né, acho que foram em torno de umas 12 pessoas, 14 pessoas naquele momento, se eu não estiver enganado, nós visitamos a cidade e lá nós nos deparamos com algumas práticas que culminaram, inclusive, na sua diretoria, que é a DIFOR. Verdade, a DIFOR ela é verdade. fruto de uma visita técnica realizada na cidade de Sobral. Excelente. Então, lá em Sobral... Que por si já demonstra os seus dados, né? Sim. Já é de conhecimento coletivo. Sim, verdade. A cidade de Sobral, quem é da educação, quem é habituado com a parte da educação, por si só, já sabe, né, dos seus indicadores, sabe do seu valor, da sua envergadura no cenário nacional. Perfeito. E uma coisa que foi interessante ao chegar lá, foi que nós vimos que Sobral tem uma série de práticas que nós realizamos aqui também, nós já vínhamos fazendo aqui. Isso. Então, além das novidades, eu acho que a gente tem que trabalhar também na perspectiva de consolidação de políticas educacionais já implementadas no município. Então, nós vimos que o fardamento escolar, que é uma política de assistência, né, a esses alunos, muitos alunos não têm o fardamento, não têm condições de comprar por causa das questões socioeconômicas da família. Sim. Nós vimos que lá em Sobral eles entregam o fardamento e aqui a gente já tinha também uma política de fardamento escolar estabelecida. Excelente. Né? Nós vimos a questão do kit pedagógico, lá eles entregam e aqui a gente entrega também. A questão do transporte fortalecido, a merenda de Rio Largo, que é uma das melhores merendas do Brasil. Né? Então, isso já temos 3 cenários contemplados se comparados. Né? Exatamente, se comparado. Né? Então, às vezes, esse novo já vem com a efetivação de algo já estabelecido também. Né? Então, Sim. o que é que a gente pode fazer além do que já está? Né? Então, pensando nisso, o Sami aí teve a sua diretoria. Há também as questões de avaliação de rede, avaliação interna, que eu acho que também vai ficar com você. Você é um profissional polivalente, né? Então, vai enveredar nesse sentido. A gente tem os sistemas de acompanhamento de serviço, que é um sistema de gestão, que a gente vai implementar também nos próximos meses. Enfim. E eu acho que a gente vai conseguir dirimir e direcionar todas as comunicações e solicitações de uma forma muito mais efetiva, né? Ah, com certeza. Sim. Nesse campo de comunidade, se prepare aí, viu? Isso. Talvez já estou lançando aqui o convite para que a gente apresente isso à comunidade aqui comunidade no escolar, principalmente nesse primeiro momento aos gestores, né? Porque eles vão ser os profissionais que vão efetivar na ponta a funcionalidade do sistema. Então, para infraestrutura, para patrimônio, para tecnologia, sim, eu acho que essa agora, além de outras novidades que o Samir vai falar, tem uma que eu estou me segurando aqui para poder contar, mas cabe ao secretário. Queremos né? saber, gente. Cabe ao secretário, eu acho que essa boas novas para curto prazo. Já né? ouço em casa, pessoal. Conta. Pois é, então, a gente tem alguns encaminhamentos. Teve uma reunião hoje, né? Você teve uma reunião hoje sobre isso. Temos alguns encaminhamentos, novidades mesmo, que é da construção de escolas. Opa! Da pactuação em tempo integral, que vai fortalecer e abarcar recursos federais para Rio Largo. Né? Nós temos a contemplação de escola da educação infantil, não é? E vão também vir crias para cá? 2 creches, 2 unidades que vão conseguir capilarizar crianças e atender Excelente. a demanda de mães solos, de crianças vulneráveis para o atendimento da educação infantil, a partir dos 6 meses até 5 anos de idade. Opa! Mas falta a cereja do bolo, Samir. Você já foi anunciado, inclusive. E você essa participou de uma cereja? reunião hoje. Com certeza. A cereja do bolo. Mexe com a gente, alegra a gente. Tudo Nós é não- importante, mas a gente Isso. sabe quando se fala Mas valorização. a valorização Enquanto classe. profissional é necessária. Ó, a novidade é que nós conseguimos, junto ao governo municipal de Rio Largo, Opa! o reajuste para todos os profissionais da educação, dos efetivos aos contratados, o aumento de 6,5% das suas bases, né, de proventos e de remunerações. Eita! Uma notícia maravilhosa. A E classe nós vai ao delírio, agradecemos. foi maior do que o piso nacional. Nós Olha agradecemos essa iniciativa, né, do prefeito Carlos, que tem se empenhado para fazer uma educação de transformação de vidas e no cenário também educacional. Perfeito. Então, nós estamos trabalhando duro, as diretorias todas, sem exceção, né, e eu vou ressaltar a diretoria de gestão de pessoas na pessoa do Luciano, a financeira na pessoa da Clécia, a de normas e legislações na pessoa de Kleber,
A diretoria de formação, Mayara, que está aqui a nos entrevistar. Olha nós. A diretoria administrativa, que fica marcada ali com Sheila. A Excelente. diretoria de ensino, que internamente Mayara está a ocupar, mas nós temos Acho que eu tô César. entendendo a polivalência, né? César Mas pode- contando com dois Isso. gerentes maravilhosos, Pois é, né? temos David ali e César. David Farias e César. Perfeito. Ao mesmo tempo que a gente vem ali com o trabalho que já foi apresentado gestão. inicialmente da gestão educacional, também a diretoria que está aqui nesse momento de fala, a diretoria de plano, que é do planejamento. Então, é algo que está no amadurecimento, né, constante, contínuo. A secretaria se fortalece a cada passo. Nós estamos desenvolvendo vários projetos e a gente sabe que sozinho a gente não consegue fazer. Então, essa valorização valoriza-se também os próprios profissionais da educação e também a nós aqui na secretaria. E que é interessante perceber que, apesar de vários desafios, Sim. também de valorização, sim. os técnicos têm feito um trabalho hercúleo de se desdobrar, de dedicação, para que tudo saia com muito sucesso. Que coisa boa. E falando nessa organização e desses desafios, vocês que já são professores de um longo tempo aqui no município, que melhorias vocês já poderiam apresentar no sentido da percepção de vocês, da qualidade, de formação, muitos. de estrutura? O que é que vocês sentem de quando vocês entraram na rede ao cenário que vocês encontram hoje? Esse período que você muito bem fala corresponde a 12 anos, né? Verdade. Nós entramos aqui no município de Rio Largo em 2013, 2012? 2012, né? 2012. Março de 2012. Foi o concurso de 2010, chamou em 2012. E quando a gente chegou aqui, a rede não tinha nada que se comparasse à estrutura e ao tamanho que nós temos hoje, né? Muito também devido ao cenário da própria cidade. Porque houve época de cheia, então houve um realocamento de verdade. populações de outras cidades para os conjuntos novos. Verdade. Então a cidade ela cresceu muito, né? Quando a gente chegou aqui eram mais ou menos 65 mil munícipes, hoje a gente tem na casa de 115 mil munícipes, ou seja, Nossa. 40 mil a mais, né? 50 mil a mais nesse Numa inteirinho. década, né? Em uma década, então você Aproximadamente. tem que repensar toda uma estrutura escolar. Verdade. Então nós tínhamos 32 escolas que comportavam cerca de 10 mil alunos. Isso. Hoje nós temos 39, mas que comporta na casa dos 19 mil. É verdade. Então você tem um pulo quantitativo, né, muito grande e que vem acompanhado pelo pulo qualitativo também. E é importante destacar, por exemplo, da garantia de assegurar a esses munícipes, esses estudantes, né, que não eram muitos. Sim. Nós temos agora uma escala de quase 20 mil habitantes. 20 mil, nós temos quase um abarcado aí de 20 mil estudantes. E que na nossa época, depois de uma grande enchente que levou ali, que arrasou o município, e foi por hora chamados por conta disso, nós tínhamos em torno de 12 a 13. Mas o interessante de destacar, que eu quero falar agora, é sobre o Plano Municipal de Educação, Sim. que foi construído coletivamente e que nós podemos participar enquanto coordenadores de uma política instituída no município para 10 anos, Sim. que está chegando o momento de avaliação no ano 2025 para sua finalização. E a perspectiva de todo esse sucesso ela é baseada por conta de políticas públicas que se efetivam ali no Poder Legislativo. Sim. Quando decidimos ali aprovar o plano decenal e que estava constituído creches, concursos públicos. As metas de universalização, né? Que é a meta 1, 2, 3, 4. Que é um grande desafio para o desafio. nosso E município. nós Na não verdade, para conseguimos todos, né? ainda, Mas né? falando de Rio Largo. É um desafio nacional. Exato. Né? E nós Isso. não conseguimos ainda porque as metas e estratégias elas são verticalizadas. Ela sai do cenário nacional, passa pelo estadual e vem para o municipal. Embora Alagoas ela tenha uma particularidade. Alagoas foi o único estado do Brasil que o seu plano saiu depois dos planos municipais. Ou seja, o plano estadual ele foi feito no ano 2016 enquanto os municipais foram em 2015. 2015, perfeito. Então, quem articulou quem? Né? Ao invés de o plano estadual articular os municipais, Muito aconteceu o momento provavelmente reverso. foi o reverso. Hoje esse plano ele fica a cargo da diretoria de gestão. Né? A diretora Vanessa ela é a responsável por conduzir as formações e conduzir também esse acompanhamento.
além da condução dos momentos de espaço para uma decisão, como as conferências. Né? Perfeito, Mas acho que é o perfeito. documento mais importante que a gente tem aqui a nível municipal, é o Plano Nacional. E falando Sim. em políticas públicas, eu acho que, além da estrutura do documento, é importante a gente informar para a nossa comunidade que a participação dessa política não inicia somente nos fóruns, né? Já inicia na escola. Isso. Né? A partir de quem, pai do conselho? Então, A partir da- olha, dos conselhos escolares. A partir dos conselhos escolares, Perfeito. acompanhamento dos meninos, né, entre outros fatores. As audiências públicas, né? A participação também da sociedade do modo geral. A comunidade escolar e a comunidade local, a sociedade civil como um todo, através de suas entidades e representações, ela tem um papel muito importante nessa consolidação, É verdade. nessa construção de uma política. Aqui em Rio Largo, sempre foi oportunizado que essas entidades participassem. Um espaço que isso se consolida ou que se evidencia é justamente a Conferência Municipal de Educação. Eu acho que a gente vai, salvo engano, se a memória não falha, para a 6ª edição da nossa Conferência Municipal. E a próxima é mais importante, porque na próxima edição a gente vai traçar o que é que nós queremos para a educação durante 10 anos. Então, quer novidade, Mayara, que é o assunto do início Vamos lá. da nossa mesa, É o plano. a novidade vem com o plano. As novidades virão Perfeito, com o plano. perfeito. Porque ali a gente vai traçar qual é a educação que nós queremos para os próximos 10 anos. Excelente. Vai estar ali. Então, Excelente. quantas novidades virão? Quantas perspectivas de futuro virão? O que fazer, como fazer, tudo vai estar ali, através das metas estratégicas. Inclusive, nosso próprio entendimento enquanto comunidade, enquanto Rio Largo, de como essa educação também está sendo modificada. Sim. Né? No Sim, sentido de estrutura, no sentido de certeza. perfil, no sentido da maior participação desse estudante para além dos momentos de aula, para além dos momentos de aula. Então, a gente já está pensando num currículo que versa aí com o tempo integral, dentro de uma postura e de uma proposta que envolve jogos, que envolve esporte, né? A gente já está pensando num cenário que fortaleça a presença desse menino com maior qualidade. Sim, Então, se a gente já tem transporte, se a gente já tem alimentação, se a gente está implementando aqui dentro do nosso município, tanto em escolas quanto formação dos professores, em reajuste, muita coisa boa, viu? Muita. O que é então que nos falta para então conseguirmos chegar, alcançar essa comunidade no sentido dessa participação deles conosco? O que é que vocês acham? Ó, eu acredito que a escola é o espaço de transformação, né? É lá que a gente valora as questões democratizadoras, né? Então é lá naquele espaço que a gente desenvolve a capacidade crítica e reflexiva do cidadão. Perfeito. Então a escola precisa ser Perfeito, assistida, secretário. a escola precisa propiciar esse engajamento dos pais, dos professores, profissionais de educação assim, Excelente. desses estudantes, para uma potencialidade de fazer com que o Largo seja mais forte. Então, a política pública de educação, quando ela está ali pautada para fortalecer essas escolas, a gente não pode deixar de esquecer o financiamento dela também. Perfeito. Porque não se faz educação sozinha. Perfeito. E nós precisamos pensar uma educação intersetorizada para que a educação, a cultura, o esporte, a saúde, a ciência social permeie esse espaço escolar e fortaleça. Porque é ali naquele espaço que as comunidades existem. Não é? A gente consegue Perfeito. fazer essa Perfeito. capilarização de tanta gente a partir dessa demanda que é assistida pelo poder público, mas é necessário ter consciência de uma participação e de controle. Excelente. Porque E gestão essa democrática consciência e o diálogo. e o diálogo. Então, a gente também está investindo e aproveitando, me permitam, professores, e se eu estiver errada, me corrija, utilizar desses meios que aqui estamos, né, dando início de comunicação, de acesso, de informação, mas também estamos utilizando desse espaço para a gente ter essa devolutiva por meios oficiais, né? Sim. Quais são esses meios oficiais? Esse acompanhamento, a participação desse familiar dentro da rotina escolar, o retorno que se dá aos coordenadores, aos gestores, aos técnicos, é um efeito dominó, mas um efeito dominó positivo. Sim. Então, dentro dessa nossa organização, acho que nós temos boas projeções aí para o nosso ano de 2025 e não somente, né? E nós nem tocamos ainda no assunto do referencial curricular. Boa, A exemplo. boa. Né? Já pronto, tá? Que já está pronto, fase final, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, que é praticamente pensar a territorialidade de Rio Largo, nesses 30% dessa condição histórica, geográfica, e de 70% que abarca ali uma BNCC, uma base nacional comum curricular,
que modifica as realidades e aproxima toda uma educação do que pensa a nação inteira. Então, morar em Rio Largo, ser alagoano, nordestino, é se constituir ali também brasileiro. Então, a gente se sente muito Brasil quando a gente pensa em Rio Largo, que vai para fora do mundo. Vamos dizer assim. E podemos sonhar, mundo, podemos sonhar? Podemos sonhar. A gente tem idealizações para pensar Rio Largo no mundo, uma iniciativa que está na nossa matriz curricular, nesse referencial, Ótimo. de trabalhar a língua inglesa, que é desde do maternal até nos anos. Opa, Rio Largo bilíngue. Rio Largo bilíngue e Rio Largo no mundo. Perfeito, na oportunidade de fazer, de saber que os talentos aqui podem ser valorados, né, e que possam sair para o mundo, a partir do que a educação conseguiu e transformou vidas. Perfeito. Então, retomando, né, Mayara, aquilo que a gente estava discutindo aqui sobre o que fazer no tocante à participação. Foi isso. A gente falou isso alguma coisa exatamente. sobre isso. A participação da comunidade, os meios oficiais, o uso das tecnologias ao nosso favor, no sentido de pleitear essa aproximação, né, de estabelecer esse vínculo ainda maior. Acredito que a gente precisa investir mais nas funções mobilizadoras dos órgãos colegiados, né? Opa. A gente tem o COMED, Fundeb, o CACS Fundeb, o CACS-CAI, tem o FOPEM. São órgãos colegiados que têm uma série de atribuições muito importantes. Ali está um conjunto das entidades representativas da sociedade civil, mas a gente tem visto nos últimos anos, isso também é um fenômeno nacional, uma desmobilização, uma pouca participação, ou quando essa participação não é uma participação qualitativa, vamos dizer assim, não é o caso do nosso município, sim. mas a gente encara essa leitura na literatura, né, falando sobre esse processo de desmobilização, e eu acho que a gente tem que investir nessa situação. Ou seja, há uma função importante que é a função mobilizadora, a qual ela não é utilizada como recurso. Por que não? Porque a gente não faz audiência pública, porque a gente não faz mesas temáticas, porque a gente não faz oficina, minicurso, porque a gente não convoca a sociedade. Mais um espaço de estudo e de partilha. Para participar. Perfeito. E através dessa participação colocar a escola como a mola central, né, o protagonista central para essa condição transformadora que o Samir muito bem colocou. Perfeito. Né? Então eu acho que a gente precisa isso, eu acho que a gente precisa utilizar dos espaços democráticos que nós temos em mãos. E esses espaços passam pelos momentos coletivos de construção ou, no mínimo, de troca. E também eu acho que tem que ter não sei se paciência é a palavra adequada, porque quando a gente fala paciência pode significar algo passivo, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Pode ser paz e ciência também. O que eu estou querendo dizer é que as políticas educacionais elas não surgem da noite para o dia e elas não acontecem da noite para o dia. E que bom, seria um tanto irresponsável a gente definir de manhã e à noite ir. Tanto é que os planos eles são decenais em sua grande maioria. Sim, né? Nós temos planos de 10 anos. E a exemplo dele, eu não sei o período exato, mas a gente tem um PMPI. Né, Samir, que foi construído exatamente. O plano de primeira infância do nosso saindo município. Do forno, daqui a pouco está saindo, né? Já apresentado ao Poder Executivo para que seja encaminhada à Câmara de Vereadores e ali eles consigam tornar as audiências públicas e convocar a comunidade rio-larguense para apreciar o documento. Perfeito. É o direito da primeira infância, do brincar, show. Do educar, o espaço de lazer, direito de seguridade para alimentação, socialização. Então, é um documento que vai nos garantir, inclusive, a entrada para a adesão do selo Unicef, que é algo que o município já precisa há muito tempo pensar em recebê-lo. Já está aqui, está próximo. Está próximo. Nós temos muitas atividades e muitas ações que pontuam e que, ao mesmo tempo que elas são ali nos garantindo esse selo, a gente não teve ainda alguém que coordenasse o trabalho de selo Unicef. Frentes, né? Essas então, frentes. Retoma aquilo que o professor Salatiel já mencionava. A mobilização. E a gente já está realizando algumas atividades, porém, ainda está ajustando aí as suas finalidades. O selo Unicef na esfera municipal, né, na concepção municipal, ele é excelente. Ele indica um respaldo das práticas exitosas, vamos dizer assim. Né? Embora haja uma crítica academicista sobre isso, né? A gente que vem muito desse meio acadêmico, tudo que se remete aos organismos internacionais, a gente vê com os olhos um pouco... Com questões. A gente vê com questões. Mas para o âmbito municipal, ele se mostra, tem um peso. Tem, e se torna no sentido de pensar isso de forma intersetorial.
O selo Sim, Unicef é para sim. propiciar com que a assistência, que tem ali uma demanda com o estudante, que também é o vulnerável, seja assistido. Na área da saúde, desse estudante também tem a necessidade de atendimento hospitalar, da saúde, é também o nosso estudante. Quando se pensa na educação enquanto estudante, é a pessoa vulnerável que precisa dessas ações. Então, A gente pensa a integralidade do sujeito. Integralidade do sujeito. Né? Primeira À frente infância da não é nem formação. pensar só porque quando nasceu. Certo. É a própria garantia da mulher no seu resguardo e no seu pré-natal. Então, essa Sim. criança é assistida na infância, né? Desde o momento da sua concepção, né? E dessa garantia de pensar a mulher, a alimentação da criança, essa mulher e dessa infância. E muitos dos resultados de uma vida frágil, vamos dizer assim, desse desenvolvimento da criança, ela se torna nesse grande índice, né? Sim, Que a gente tem agora sobre questões de crianças com atípicas. É um efeito que muitos pesquisadores ficam a pensar. É uma conjuntura só biológica? Isso é uma questão mais social? Né? As crianças nascem mais adoecidas por conta dessa fragilidade da mulher que não é assistida nos municípios, enquanto pensando numa criança, primeira infância. Eita, são Então, muitas complexo. questões. Eu acho que eu já vou até anotar isso aqui para a gente abrir uma pauta só para Pra mulher. o próximo mês. E nesse chamar a sentido. primeira dama para Opa! poder discutir, já que Esperamos tem a senhora aqui, a viu? temática da mulher e da criança. e da Contamos questão- com a senhora primeira dama, deficiência. Kelly Como essas Benulusco. questões são concatenadas, né? Assim, elas dialogam, porque a gente fala em primeira infância, aí automaticamente, aí vem esse plano municipal da primeira infância, aí a gente remete lá atrás para o plano municipal de educação, que nós já falamos aqui hoje, que tem as metas de universalização, que é a meta Sim, 1, universalizar a sim, educação sim. infantil. Excelente. Então é criação de creche, é dar toda uma estrutura de imobiliário, é dar todo um aparato para que essa criança ela tenha o acesso e a permanência na educação. Aí a gente vai para o programa que foi de governo federal, que foi o Pro Infância, e agora é do governo estadual, a Creche Cria, que já falamos aqui também. Então, Verdade, vem duas verdade. construções de Creche Cria. Então, as políticas, elas dialogam no sentido de que faça a diferença na vida da sociedade. Então, essa seria a base. Né, assim, É né? para o bem-estar, né? Como Para o diz bem-estar. LDB, cuidar, educar. Cabe a né? gente Evitar, implementá-las de uma maneira transformar correta, ou vidas. implantá-las de uma maneira correta. De fato. Porque aqui a gente sempre procura fazer com muito zelo e êxito, né? Nós somos exitosos nessa caminhada de implementar algo corretamente, fazer com que essa política ela venha e se efetive de fato no município. Então, enfim, é só essa reflexão, porque eu acho que a coisa vai puxando, eu acho que o diálogo é esse. Esse café verdade, com saberes é verdade, isso. é verdade. a gente ir interdisciplinando, né? Isso. E esse Ou- projeto, será que é um projeto fácil? Complicado. Mas depende do projeto que você está se Ele é referindo. Se for esse Eu falo projeto sobre o projeto dessa mudança, dessa transformação social, desse âmbito educacional. torna-se fácil quando você tem o apoio dos gestores, que é o que nós temos aqui no Ciclo de Rio Largo. Concordo. Então, quando a gente tem um gestor maior, né, Que abraça a causa da educação. exatamente, vai Abraça, abraçando. apoia da autonomia, Apoia, então a gente já isso. consegue, né, até Dá apresentar as condições os de resultados. funcionar, é como aqui na Secretaria de Educação. Perfeito, Nós somos perfeito. diretores, a gente sabe que se o nosso gestor maior, que é o imediato, que é o secretário, hoje está aqui o Samir, mas se o secretário ele não der as condições, a gente trava. E bem assim é numa Justo, esfera justo. macro, numa esfera maior, né? Em Então, relação a gente ele, Exatamente. sucessivamente, E né? nessas condições, né, fui procurado pelo CACS Fundeb, a presidência desse CACS, Olha, pontuando a necessidade de que os técnicos da CEMED possam ser gratificados. gente! Eles Estamos vão... Que isso! Novidade! O Novidade Aparecido, nova, o gente! Aparecido Gente, que junto alegria! ao André Mendes, que trabalha com gestores escolares, nós bem sabemos. O meu coração tá batendo igual Vou até essa. mudar. É, Aqui agora. nós bem sabemos que as funções gratificadas Sim, sim. permeiam a função do gestor escolar. Perfeito. Agora, garantido esse ano do coordenador pedagógico. Parabéns, que também- coordenadores! Que também já tem ali um apoio remuneratório com bolsa de escola 10. Opa! Dos professores trabalho alfabetizadores no imenso. ciclo do pacto de 8 anos. Justo. 4, 5, 6 e 7 anos receber ali, a partir do seu trabalho, no Sim, desenvolvimento, importante pra caramba. uma bonificação que seria aumentada, que é aumentada ao longo do bimestre. Gente, só Né? cresce. E que é uma luta da época que nós éramos coordenadores escolares, Isso, né? isso. Coordenadores pedagógicos, porque a gente Muito tem essa bem. trajetória aqui no município também. verdade, Não. verdade. Professor, coordenador, Isso. diretor, né? O diretor Claro. adjunto. Eu penso que acertar no Hospital da Educação do município é não esquecer o chão da escola. Perfeito. E eu já falei várias vezes em várias frentes e com as pessoas. Quando parecer que a escola está ali sozinha,
em que a gente não está dando aquele apoio e que eu não sinto aquela escola, já deu para todos nós, enquanto técnicos da educação. E eu acho que é isso olhar que o André Mendes, né, pensa, todo mundo sendo agraciado de proposta de gratificação e a Secretaria de Educação não. Entendo. E Secretário, nós ficamos... reafirma para a comunidade, explica quem é André Mendes para eles. O gestor escolar da Escola Teresa Cristina, Muito bem. na qual também nós fomos coordenadores pedagógicos Que bacana. e gestores. Eita. E o André Mendes representa aquela escola, que é uma bacana. escola muito forte, né? Uma escola que tem um princípio Acolhe ativo aquela pedagógico e comunidade político fortemente, participativo. Grandes projetos, grandes ações, Isso. mobilizações da comunidade, é verdade. Por completo. Então, Eu escola do coração, vamos dizer assim, né? é a fina estampa. E as outras não fiquem com ciúmes, A fina viu, estampa, gente? inclusive. Do coração, né? Somos apaixonados por cada escola, mas é importante destacar do Sim, trabalho diferenciado de que cada um nos debruçamos. Então, a iniciativa do CACS Fundeb de pensar que todos os profissionais de educação abarcam uma gratificação e são merecedores espaço, né? de linha de frente, né? Enquanto técnicos recebem essa gratificação. Eu acho interessante, secretário, porque É eu acho que é importante até termos. bom a gente assim desnudar algumas realidades. Por exemplo, o professor na escola, ele tem aquele espaço de tempo e planejamento, a gente cumpre toda a nossa carga horária aqui, né? Para não deixar E claro leva que pra existe. casa, né, Maiara? Ô, Ninguém gente, aqui e acaba aqui já não é na a nossa casa? atividade. Ah, desculpa. Esses dias eu torci para que o Samir não tivesse visto, né? A reunião do domingo eu botei a escala 7/7. Tomara que o Samir não veja isso. Foi onde que ele colocou? Foi, Instagram, no Instagram. Ah, não Foi. vi. Você viu, mas não curtiu. Eita. Não, mas a gente tava realmente. E é isso que o pessoal precisa entender. É. A educação não descansa. Não para, não né? para. Verdade. Porque é um trabalho continuado. Verdade. Cada um de nós tem feito um trabalho direcionado para chegar para vocês, a ponta ali na escola, com muito zelo. Há um compromisso Perfeito. de todos nós. Perfeito. Então, até quando você ressalta 7/7, 7 de 7, é. é porque a gente, no domingo, estávamos organizando trabalhos. E né? eram 7 pontos de pauta. E é muito. É verdade. Não, eram 12. E eu- Sério? Sério. Nossa. Foram 12. Teve 12. informes Fui também. economista aqui. E eu fico muito feliz porque a gente divide esse peso com os amigos. É justo. Essa gestão é a gestão partilhada de pessoas intelectuais, de amigos de formação, capazes, e que com eles, juntos, a gente E conseguirá abertos fazer... à escuta dessa comunidade, Com né? certeza. Porque acaba que nesse lugar que nós estamos, nós representamos as duas pontas, Eles, né? sim. Representamos a escola, os professores, os alunos, as comunidades É e muito também bom, a gestão, né? No É muito sentido bom do conhecer a diálogo. realidade, porque eu Perfeito. percebo o conforto, né, e a dedicação que nós podemos ter em relação à educação, Sim. porque a gente representa a história que a gente conhece. Perfeito. Então as pessoas, elas se colocam no crédito ali, né, elas acreditam em nós essa transformação. Então a educação realmente tem feito muito ao longo dos anos, e desde quando eu estou a atuar, eu já tenho realmente aqui 1 ano e 8 meses, né? Verdade. E sou grato por cada participação. Como secretário de educação, fora a sua Isso. toda a trajetória, Sim, né? sempre estive. Professor, gestor, E é bom, Maiara, eu acho que eu fico até... me sinto regozijado disso. Que bom. Porque passar pela educação básica, Pelas ser etapas professor, todas, né, de alfabetizador, Sim, sim. professor também dos 5º anos, por conta de avaliação Sim, externa, sim. né, ter experiência tutor, de você ensinar... está sendo discreto, tutor, Ter- professor ó, de ensino superior, né? Então, de ter ensinado... Não se língua acanhe, não se portuguesa. acanhe. Não, a gente é bem modesto de fazer e de acreditar que a gente verdade. pode fazer coisas muito, né? Nós temos uma rede E não é municipal... de um dia para o outro, né? Não. Não é um projeto. Nós temos uma rede um municipal projeto. com pessoas capacitadas demais. Sim. E que A poderiam rede ocupar Larga esse é mais forte que espaço. tem. Rapaz, e mais formada, né? A rede que maior Rio Larguense titulação. é uma das redes mais fortes é que verdade. aqui no estado de Alagoas. É verdade. Né? Nós somos a 3ª maior rede. Perfeito. Nós temos muitas escolas, muitos alunos, muitos profissionais. É uma rede que não é fácil de gerir, tem os problemas porque ela é complexa, então tudo que é complexo tem problema, né? E Mas nós volumoso, temos né? uma das redes mais fortes, né? Tanto de estrutura quanto de profissional. Perfeito. Né? Um dos melhores profissionais, os melhores profissionais do estado se encontram por aqui. Aqui É tão verdade que batem a nossa porta aqui para dizer, preciso de fulano, ciclano para trazer lá uma formação, um espaço de As partilha. experiências de vocês são exitosas, Exatamente. como é que vocês conseguem Justo, realizar justo. tais O que é positivo, eventos? porque Isso. também serve de feedback para nós, não é verdade? Os profissionais Isso. estão na escola fortíssimos, sim. amigo. A gente tem que ter uma formação muito, muito sólida, né? Porque
Não são profissionais que, qualquer coisa. Não são. Tem que ser formação de alto nível. Porque a nossa preocupação é com aquele aluno é um atendimento de alto nível, exatamente. O professor está presente, a aula está acontecendo. Como é que eles aprendem, os alunos, como é que os professores ensinam. A presença E do nessa NAM, né, dialoga. como mais um espaço de fortalecimento dessa escuta, que está vinculado lá à gestão, né, de acompanhamento de situações de bullying. Ô, Mayara, e as situações, novidades que são existentes, por exemplo, com o apoio NAM? Né? Sim, o NAM, que é a novidade, terminou mudando a nomenclatura, era NAP, Sim. Era Núcleo de Atendimento Psicossocial, mas a gente tem agora o NAM, que é o núcleo... Não é o leite, viu, gente? O Núcleo de Atendimento Multidisciplinar. Perfeito, é um ganho. perfeito. Rio Largo tem uma... Está à frente, né? De muitos considerando os municípios do estado e e de estados. Nordeste, nós estamos à E frente. a gente conseguiu, Mayara, fazer propostas, por exemplo, de um programa que era escola segura, Sim. porque nós tínhamos um grande índice de violência. Sim. E quando esses núcleos são instituídos nas escolas, a gente não escuta mais aquelas questões do bullying na escola, as questões de, como eu vou dizer, de violência verbal patrimonial. Os alunos diminuem quando são conscientizados a não Perfeito. fazer uma prática Passam violenta. a cuidar desse espaço, não é, secretário? Zelam e A cuidam. exemplo das situações que a gente vivencia lá nos projetos, não é? A gente tem percebido que as coordenações, junto com os gestores, eles têm conseguido deixar, por exemplo, a estrutura que é pensada lá para os anos iniciais, ainda que essa sala seja usada por outro espaço, o material está sendo garantido, está sendo mantido, cuidado, o cantinho de leitura, né? Tudo isso estruturado. Então, é um cenário que favorece, é uma educação realmente construída. Porque zelando pela permanência do aluno. Perfeito. Só o acesso é fácil demais. Oxe, O acesso, coloca alunos nas escolas, vamos deixar as salas lotadas. A permanência É o desafio. É o desafio e é um ponto crucial. Verdade. Né? Então, hoje em Rio Largo, a gente foca nessa parte da permanência. Então, aí eu volto para o início do podcast, né? Merenda de qualidade forte, transporte Perfeito. escolar, fardamento, Perfeito. kit pedagógico, as salas, 90% das salas climatizadas. Que só é maior que a média nacional. Teve um estudo recente que disse que Maior. 30% das salas das escolas municipais, né, das escolas públicas, Verdade, elas são climatizadas. verdade. Aqui em Rio Largo, nós São temos 90%, 90%, gente, caminhando que para dado 100% climatização de sala dado de aula importante. e futuramente climatizar 100% dos blocos administrativos. Então a gente tem toda uma infraestrutura Que favorece, que zela, né? Que zela por mesmo. essa permanência. Excelente. Né? Sem contar os atendimentos, Excelente. a gente tem atendimento imediato. Ano passado nós atendemos mais de 1.700 chamadas das escolas. Sim. Isso tanto em infraestrutura, quanto em patrimônio, quanto em tecnologia. Você fala como ordem de serviço. Como agora, ordem de serviço. Que é da sua Então, diretoria. enfim, Perfeito. é um desafio hercúleo, como o Samir disse. Né? A palavra hercúleo eu acho interessante. É, a marquinha dele. É hercúleo, mas gratificante. Quando a gente Perfeito. recebe os áudios, recebemos os feedbacks, recebemos os relatos dizendo, valeu a pena, obrigado, foi muito bom. Positivamente. Então, eu não sei se está caminhando para o fechamento, né? Mas... Não, a gente tem muita coisa. A estrutura escolar, por exemplo. Né? Na nossa gestão, que a gente pensa em retirar alunos de lugares insalubres. Certo. E nós estamos nos esforçando bastante para que as crianças tenham ali a qualidade de ensino. Perfeito. No Castelinho, que funcionava a Escola Dom Pedro, nós conseguimos inaugurar no ano 2024 a Escola Dom Pedro, que é uma referência de educação do 6º ao 9º ano. As crianças que vivem em insalubridades ali no Divaldo Sarmento tem uma chácara. E a escola Lápis de Cor, próxima à zoonose, também um espaço que não era muito legal. Excelente. Nós o retiramos e garantimos nesse complexo. Verdade. Que é ali o Castelinho e que conseguimos ali com esse feito fazer com que as famílias entendam da proposta de educação que nós temos, que é humanizadora e que é de transformação dessas vidas, né? Dessa realidade, para a qualidade da educação. Não dá para ter dialoga muito, isso até tem muita essa perspectiva, que é o objeto de pesquisa dele, além do doutorado, pensar a estrutura, como essa estrutura propicia melhor ensino e aprendizado. Falando que em interferência doutorado, tem estrutura para essas questões. Falando em doutorado, eu acho que a gente também deveria evidenciar isso aqui, gente, para a nossa comunidade. É um município
Rio Largo é um município que se preocupa, né? Exemplo do secretário que investe nessa discussão em todas as reuniões de serviço. Professor pesquisador. A ideia de um professor pesquisador e favorece esse espaço de estudo, né? E aí a gente pensa, não é pensando no título, mas é pensando na ideia dessa valorização do professor enquanto remuneração, mas também enquanto atuação, né? Porque cada plano, cada período político é uma geração. Então muda a geração, muda as necessidades. Esse professor, né, que passa por essa formação continuada, lato sensu, stricto sensu, enfim, ele vai estar atuando aonde com todo esse saber, com toda essa expertise? Perfeito, aqui na nossa melhoria. Aqui, nas escolas, transformando exatamente com o que aprende. Trazendo situações de ponta. A gente não pode esquecer, inclusive, dentro da nossa diretoria lá de formação, a gente sempre faz uma avaliação em cada formação. Numa dessas, nós tivemos uma devolutiva que a gente acho que vale compartilhar com a comunidade. Veja lá. Os nossos professores estão sinalizando que, inclusive, com a prova, eles passaram a ter projeção de futuro no sentido do campo formativo, porque eles sempre pensavam, depois do nono, e aí, vou para o ensino médio, não vou trabalhar. Não é mais comigo. Já não é para onde é que eu vou trabalhar, não. E agora eles já dialogam dentro de uma realidade muito próxima, o que é esse Instituto Federal. Inclusive, tivemos uma seleção recente, né, com os estudantes para participarem desse centro tecnológico de formação. Então, a gente está à frente dessa parceria. Vai ter agora... É um programa forte, mano. Exato. E vai ter um camping novo do IFAL, né? Sim. Que vai ser aqui em Rio Largo. Exatamente. Que é com base tecnológica, que é o que a gente já está tentando aí, né, estruturar. Mas também não podemos esquecer a parte de esporte. Veja lá, a gente conseguiu temos representantes dos nossos estudantes aqui escolares, né? Com todo um apoio do secretário, com todo o apoio do pessoal da diretoria de administração aqui, para ver a coisa do transporte, com a diretoria de ensino de frente nesse processo para organizar os professores, coordenadores, gestores, para mobilizar. E a gente vai até anunciar, por exemplo, que nós vamos fazer jogos escolares e esses alunos no período de férias ou no período de outubro, jogos entre as escolas para que a gente possa trazer cidadania esportiva para esses estudantes aqui no município. Não mais um nicho, uma questão pequena ou um grupo menor, mas capilarizar para todas as escolas, né? de sexto ao nono ano com jogos, recreações para as crianças e assim inseri-los, né, nesse mundo esportivo, que é necessário o desenvolvimento infantil e juvenil. Uma educação aqui vinculada a um projeto social que retorna positivamente para o nosso município. Concordam? Isso, concordamos. Então eu acho que a gente aqui está alcançando aquilo que é o nosso objetivo do MesaCast, para você que está aí, para vocês que estão aqui. Um giro de notícias, né? Então, são tantas coisas. verdade. Não, mas então, eu penso que isso é educomunicação. Olha. É você tratar da educação e comunicar. Perfeito. Porque aí o processo de comunicar é diferente do processo de informação, de consciência, boa, secretário, de conhecimento. Então, falar de educação e dizer o que é feito por meio da educação, a gente consegue ali abraçar os professores nas escolas, a comunidade rio-larguense, os estudantes que percebem, o que pensam por mim. Perfeito. Que é para eles todo o nosso processo. Quem são esses sujeitos? O que é que estão discutindo? É verdade. Pra família. E que alegria que eles estejam também conosco, né, engajados nesse movimento. Tanto estão engajados que esse fluxo aqui foi pensado a partir também dessa escuta. Sim. Porque eles dizem para nós que a ideia de um comunicado, informativo, às vezes não alcança tanto quanto isso aqui que a gente está fazendo de cima. Então, a gente está entrando aí nesse fluxo. E esse é o início de algo grandioso nesse sentido, né, da comunicação, claro. Da comunicação. Eu acho que esse é o primeiro episódio, vamos dizer assim. É o primeiro episódio, né? Perfeito. Na figura do secretário, estando aqui participando, eu como diretor, enfim, só mostra o que está por vir. Né? Nós temos aqui mais 7 outros diretores do setor. Aguardem. No caso, mais 7 não, mais 6, né? Porque tem 2 aqui. De fato. Então, nós temos mais 6 outros diretores de setor. Sim. Com as suas experiências, as suas práticas, as suas novidades. Verdade. Né? Vamos bater nessa palavra. Acho que a categoria que findou hoje aqui é novidade. Novidade. Né? Novidade. Então, muita coisa boa virá. Porque é Rio Largo que aprende, educação que avança. É isso mesmo. Eu não ensaiei, por isso que eu não falei, mas eu acredito. Bom, gente, dentro dessa... Vocês gostaram desse momento, desse episódio? Bacana, café maravilhoso. Então, a nossa experiência... Pode me convidar outras vezes.
Perfeito, se assim perfeito. precisar. Então fica aí o nosso convite, na verdade. A gente está iniciando enquanto contato e apresentação para vocês que não conhecem a nossa rotina, o nosso bastidor, quem somos nós, o que é que nós estamos fazendo, pensando, planejando, mas ao mesmo tempo a gente quer que chegue a cada um de vocês para simbolizar exatamente esse nosso compromisso individual, diário e um compromisso, sobretudo, social. Perfeito. Então, eu acho que aí a gente alcança, né, o objetivo desse nosso primeiro episódio. Sim. Não podia ser diferente com a presença de vocês, mas já fica aqui o convite. O parabéns, viu? Parabéns, Mayara, pela iniciativa. Parabéns pela coragem. Não é fácil a gente estar aqui na frente de uma câmera. É verdade. Né, nos desnudando educacionalmente. Verdade. Vão até nos desculpando aí algumas coisas, né? Porque a gente não é tão experiente nisso, mas a gente está aqui de coração e, ao mesmo tempo, assim, aberto, né? Vocês acreditaram nesse projeto, não só vocês, mas é um projeto que é nosso e que fundamenta a ideia de uma aproximação com a comunidade. Sim, isso você é uma alegria. também por acreditar, né? Não. Exato, você. Não, eu abri desde sempre. A Mayara tem sido uma diretora com novidades. E a própria diretoria de formação tem essa necessidade. Tem essa necessidade de assim ser. É inerente ao Inerente a esse cargo, inerente à projeção da diretoria. E a gente segue tentando, novidades, né? tentando, erro, mas criando vamos lá. Verdade. E vivendo as experiências. Muito obrigada, então, é resultado secretário. dessa diretoria. Parabéns. Obrigada a vocês também. Que os próximos diretores já se preparem, os gestores escolares, coordenadores, representantes dos conselhos, os outros secretários, sintam-se convidados, porque, ao final, somos secretarias em espaços e objetivos, na verdade, diferentes, mas estamos todos juntos pensando aí na melhoria e na qualidade, no cuidado com os nossos munícipes, né? Com a população, com o nosso povo, conosco, que fazemos parte desse grande grupo. Então, já fica aqui a dica. Adoraremos recebê-los aqui nos nossos próximos episódios, né? E quem sabe a gente não recebe o prefeito Carlos e a primeira-dama Kelly, será? Vamos ver se eles têm um tempinho na agenda para nós. Então, nos despedimos por hoje, certo? Mas seguimos juntos nesse projeto, né? Ele não para, e eu não falo do projeto MesaCast, eu falo do projeto Educação. E até o próximo café. Fica aqui o nosso agradecimento, né, por ter esse espaço. Estamos aqui, gente, no gabinete do secretário, justamente assim, contando com o apoio de muitas mãos para que isso aqui funcionasse. E antes de a gente chegar ao nosso final de episódio, eu já agradeço infinitamente a presença de vocês, a disponibilidade, a partilha das experiências e as milhares de novidades. E deixo que vocês se despeçam aqui da nossa comunidade. Desde já agradeço pela participação, desse momento enriquecedor, em que a gente troca as figurinhas, dialoga, aprende e também ensina. Então esse é o papel muito docente, pedagógico. Enquanto professor, a gente se alinha a entender as questões dessa conjuntura educacional de Rio Largo, e agradecemos a Mayara pela iniciativa e ao Salatiel pelo momento de dialogar as experiências de troca ao longo de 12 anos, servindo aqui em Conselho do Público, município de Rio Largo. Me despeço agradecendo mais uma vez, Mayara, pela iniciativa, né? Eu sei que às vezes fica redundante essa fala de agradecimento constante, mas é necessária, tá? É um agradecimento necessário porque nesses anos nunca houve, obviamente que há um período na história que não tinha esse formato de diálogo, mas a gente tem convivido com os podcasts, as MesaCasts, as social medias, há muitos anos e não teve um momento como esse. Então, parabéns, Sami, por oportunizar também, certo? Muito obrigado. Sami é uma pessoa, né? Um profissional que eu conheço há muitos anos. A gente tem uma formação em conjunto, estudamos juntos e tem essa trajetória também profissional lado a lado. E você tem esse perfil também de inovar, né? De gostar das novidades. E um perfil também democratizador. Então, parabéns por isso. E a vocês que estão aí em casa, né, nos assistindo com essa paciência de Jó, vamos dizer assim, né? Escutando o que nós pensamos, o que nós entendemos sobre educação. E sem querer revelar a idade, eu vou me despedir dizendo, por isso é só, pessoal. Então, pessoal, é isso, né? Agradecemos aí por terem nos acompanhado nesse Café com Saberes. Nos despedimos hoje juntos nesse processo, Nos despedimos hoje juntos nesse projeto. Até o nosso próximo episódio de Café com Saberes, porque educar é construir juntos. E para vocês não ficarem curiosos, eu vou pedir para o pessoal aqui dos nossos bastidores darem um tchau para vocês e uma obrigada por hoje. Até a próxima!